Teve muita gente que afirmou que o FSR4 ele ia chegar para as placas de vídeo das gerações anteriores, porque afinal de contas a AMD não ia deixar de fora os usuários de placas de gerações anteriores, né? Saiu o FSR para placas que eram da Nvidia. Vocês lembram? Quando saiu FSR1, rodava em GTX 1060. Então a AMD sempre foi uma mãe, né? Eu não ia fazer isso. Pô, FSR aí é aberto e tal. E afinal de contas, o FSR4, ele usa inteligência artificial. Foi um avanço, né? Tem muita gente que não sabe que o FSR4, ele já tá utilizando a tecnologia da mesma forma que a Nvidia utiliza. Um algoritmo com inteligência artificial. E, obviamente, sabendo que a série RX 7000 já tinha capacidade para inteligência artificial, a AMD não ia deixar de fora o FSR4 nas RX 7000. E nas placas mais antigas, né? Pois é, mas a AMD fez exatamente isso e deixou de fora as placas de gerações anteriores do suporte do FSR4. E aí todo mundo falou, nossa, parece que ela está tomando o mesmo caminho da Nvidia agora, limitando artificialmente. Se eles estão impedindo é porque não é possível tecnicamente fazer. E se eu contar pra você que agora dá pra você rodar FSR4 em placas mais antigas e dá pra você rodar até na série RTX 30, você ia acreditar nisso? É exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos já há algum tempo atrás um vazamento de alguns testes que foram feitos com uma RX, se eu não me engano, uma 7900 XT ou XTX, rodando o FSR4, o upscaling do FSR4 com IA numa RX 7000. Obviamente que era uma gambiarra das braba. Alguém foi lá e conseguiu dar uma mexidinha no código e tal. Eu mostrei isso aqui pra vocês, inclusive, rodando. E teve o ganho de qualidade, de fato, mas teve um hit de performance. Agora, o que aconteceu? Eu noticiei há poucos dias atrás que a AMD tinha deixado vazar o código fonte do FSR no Reddit. Acabaram liberando os códigos mais atuais do FSR. A galera do Reddit deu uma desenrolada, né? E agora dá pra você rodar o FSR4 em placas RDNA 2, RDNA 3. Dá pra você rodar na RTX série 30. Você não precisa mais de uma GPU RDNA 4 para executar o upscaling FSR4, se não se importar com alguns comprometimentos de desempenho. Eu vou explicar para você como que funciona, né? Então, como é que foi? Quando a Nvidia e a AMD lançaram suas placas de vídeo mais recentes, ambas vieram com recursos disponíveis apenas no hardware mais recente. Do lado da Nvidia foi o Multiframe Generation e do lado da AMD foi o FSR4. Esses são os recursos exclusivos da série 50 e da série RX 9000. Para a AMD, isso significa que o Fidelity FX Super Resolution estava disponível apenas para GPUs RDNA 4, incluindo a principal RX 9070 XT. Aqueles com GPU RDNA 3 ou mais antigas não tiveram sorte. Bem, isso mudou graças ao trabalho duro de alguns proprietários entusiasmados de Radeon, os entusiastas, né? Tudo começou quando a AMD liberou acidentalmente o código-fonte completo do FSR4 no GitHub. Eu falei é no GitHub, não é no Reddit. No mês passado. O erro foi rapidamente descoberto e repassado por usuários experientes. E até agora a história tem sido praticamente incerta. Isso até que recentemente começaram a aparecer postagens no subreddit da Radeon, contendo provas de que o FSR4 estava sendo executado em GPUs nas quais tecnicamente não deveria ser executado. O usuário do Reddit, esse nome gigante aqui, eles estão utilizando aqui o OptiScaler, né? Que é basicamente um programa que te ajuda a dar uma modificada em arquivos para upscaling, né? Dá para usar até para GPUs Nvidia, Intel, enfim, você consegue fazer a reposição de arquivos ali. E aqui tem o tópico todo, que eu não vou passar, mas vocês podem verificar lá por esse subreddit aqui. Então RDNA 4 RX 9000, RDNA 3 RX 7000
7000 e RDNA2 RX 6000. Tecnicamente, a série RX 7000 ela tem capacidade para inteligência artificial, mas não são as mesmas instruções que você tem ou a mesma capacidade que você tem na série RX 9000. Por enquanto, né, qual que é o compromisso que você tem para rodar o FSR 4 nessas GPUs mais antigas? Primeiro, você vai ter que utilizar o OptiScaler. Não é exatamente complicado se você já mexeu com qualquer coisa de software, né? Minimamente, até para você configurar os jogos, você vai conseguir fazer as alterações, né? Aqui, por exemplo, ele está utilizando uma RTX 3060 Ti, o input está sendo o FSR 3, o output aqui está sendo o FSR 4, né? Então ele está fazendo tipo uma substituição, né? Na verdade, o input aqui foi o DLSS, e aí ele vai fazer a substituição com o FSR 4. Muito bom, primeiro, que a gente consiga ter acesso a isso, essa tecnologia. Excelente que usuários de Radeons mais antigas consigam utilizar o FSR 4. Por outro lado, não dá pra gente cravar que isso é uma coisa extremamente acessível ainda. Tecnicamente, qualquer usuário pode fazer, porque não tem limitação, não é um software pago, não vai modificar nada grave no teu PC, não tem nenhum tipo de risco você fazendo isso. Perfeitamente reversível. Não dá pra dizer que é uma coisa extremamente acessível. Imagina, quem é que não consegue fazer isso? Você ficaria surpreso. Você ficaria surpreso com pessoas que têm dificuldade hoje até para modificar coisas simples no Windows ou até para fazer uma atualização de driver da placa de vídeo. Então já tem alguns testes aqui. Esse aqui é um print que o WCCF Tech postou. Os usuários já reportaram, por exemplo, as diferenças de qualidade final, que é o mais importante. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas já tem um comparativo lá. Dá uma entrada aqui na matéria do WCCF Tech, você vai conseguir pegar a imagem em alta qualidade e ver isso. O importante já existe uma diferença de qualidade. Por que o FSR 4 é melhor? Pela qualidade final da imagem. O upscaling, ele tem, obviamente, o objetivo de você ganhar performance. Na verdade, o upscaling, ele surgiu inicialmente para você recuperar performance que você perdia utilizando o Ray Tracing. Essa foi a proposta inicial do DLSS. Claro que você podia usar só para ganhar performance, mas foi a proposta inicial do DLSS, que foi o primeiro upscaler que foi disseminado em massa. Não foi o primeiro, que teve outros antes, por conta do lançamento da série RTX 20. E foi uma ferramenta incrível. Porque em vários casos você realmente consegue recuperar aquela performance que você perdeu ligando o Ray Tracing. Não só isso, né? O upscaling ele também funciona em situações que você tem uma limitação de hardware. De repente você tem uma placa de vídeo que ela não é capaz de rodar aquele jogo naquela resolução. Então vamos supor que você tem uma RX 580, uma placa mais antiga, e você quer jogar um jogo mais recente. E aí você tá conseguindo, sei lá, 40 FPS naquele jogo. Ela não é mais capaz de rodar aquele jogo, mesmo que seja na qualidade mínima. Com o upscaling você consegue baixar a resolução nativa. Vamos supor que seu monitor é Full HD. Internamente a placa de vídeo vai renderizar em 720, 1280 por 720 em HD. E através desse algoritmo ela vai subir, né, reconstruir a imagem para que a qualidade fique mais próxima do Full HD. E com isso você vai ter a performance de rodar em 720, 1280 por 720, mas a qualidade muito mais próxima do Full HD. É uma técnica extremamente interessante e as pessoas obviamente confundem muito isso com o Frame Generation. O Frame Generation não faz isso. O Frame Generation ele traz fluidez para você, ele gera quadros por inteligência artificial, mas que não correspondem a comandos diretos, né? Eles são quadros criados de fato para só repor ali aquela fila e tornar o jogo mais fluido. Hoje, os desenvolvedores têm usado cada vez mais isso, não só para recuperar performance, mas para que eles possam criar jogos com recursos cada vez mais pesados e que necessitam do upscaling para sequer conseguir rodar na resolução desejada. Então, se você pega um jogo que deveria pelo menos rodar nativo em Full HD, agora você precisa de um upscaling. Então, essa é a única treta envolvendo. O DLSS foi evoluindo muito rapidamente, e o FSR ele sempre foi trabalhando sem inteligência artificial, só realmente o algoritmo sem o auxílio da inteligência artificial. Com o FSR 4, a AMD passou a utilizar o recurso de inteligência artificial para também fazer essa reconstrução da imagem, o que mudou bruscamente a qualidade. Então a qualidade final da imagem ela é muito melhor e muito mais próxima do DLSS do que era o FSR 3, por exemplo, o 3 em suas várias interações. O FSR 3 ele continua sendo uma ferramenta muito boa, principalmente para quem tem placas mais antigas ou placas mais fracas que não suportam nenhum tipo de outro upscaling. Porém, o FSR 4 ele traz mais qualidade. Qual que é a penalização para você que, mesmo você que entende o que tá fazendo, você que vai utilizar o OptiScaler, ou num futuro quando o FSR 4 ficar disponível para todo mundo através de uma ferramenta mais simples ou de um processo muito mais simples? O problema é que você perde performance. O FSR 4 em hardware mais antigo, ele vai ter uma performance mais alta do que em hardware mais recente. Tipo, aqui na matéria, eles falaram sobre essa situação, né? Ó, um usuário acabou de mostrar que conseguiu eliminar o brilho ao redor da grama em Cyberpunk 2077
277 e aprimorar o visual com esse método. Ele viu apenas 6 a 7 FPS a menos do que com o FSR 3.1 em configurações máximas de Quad HD com Ray Tracing e uma 7900 XTX. Perdeu de 6 a 7 FPS, o que eu diria que é perfeitamente aceitável. Por quê? Se você utilizar o FSR qualidade do modo 4.0 ou no 3. Qualquer coisa, o FSR 3 ele tem uma qualidade pior do que o FSR 4. Mas mesmo quando você baixa o FSR 4 pro modo balanceado, que seria o próximo nível, né, que você diminui um pouquinho o nível de qualidade, e pro balanceado, ele ainda vai ser superior ao modo qualidade do FSR 3. Então ainda assim vai valer a pena, porque como eles observaram aqui, ele conseguiu eliminar o brilho ao redor da grama. Isso é só um detalhe, um artefato visual que surge com o upscaling FSR 3 que você não tem no FSR 4. Existem algumas informações dizendo que encontraram em alguns códigos, em algumas informações aí de produtos ou de desenvolvimento, informações de que a AMD supostamente estaria trabalhando numa ferramenta para trazer suporte ao FSR 4 para essas placas mais antigas, mas que talvez por alguma decisão interna ou por falta de recurso ou por falta de interesse, eles acabaram abandonando isso ou pelo menos pausando. A AMD nunca disse que sim nem que não, muito pelo contrário, que ela iria trazer suporte para gerações anteriores. Enquanto que muita gente cravou que não, a AMD vai trazer porque tem suporte à inteligência artificial, as RX 7000. É possível, é tecnicamente possível rodar, a gente viu isso acontecer. Por outro lado, a gente tem que enxergar que em alguns casos não vai ser tão viável. Por exemplo, a gente tá falando de uma 7900 XTX perdendo 6 a 7 FPS. Se a gente for falar de uma RX 6600 perdendo, sei lá, 10 FPS, já é o suficiente para você não querer fazer esse upscaling. Eu já disse isso no passado, não me arrependo de dizer, porque eu acho que a AMD precisa ter algum diferencial pra NVIDIA. Que não dá para ser um diferencial artificial, né? Tipo, se o FSR 4 roda só em RX 9000 porque o recurso só está disponível lá e só é possível rodar em RX 9000, eu acho muito justo que seja exclusivo das placas, porque a AMD precisa ter um diferencial. Agora, se o recurso era possível em placas de gerações anteriores, se as pessoas compraram o hardware e poderiam ter acesso a isso e a AMD criou uma barreira artificial, acho que isso é uma jogada bem ruim, com um público que é, eu diria que bem mais fervoroso do que os fãs da NVIDIA. Mas diz aí o que vocês acharam dessa atitude por parte da AMD de dar essa limitada aí e precisar vazar os arquivos. Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve lá no Unlock, tá quase chegando nos 100 mil inscritos.